E essas duas regiões das Ilhas Britânicas estavam num conflito direto com aquilo que era a cultura romana. Né? Então faz todo sentido que piratas tenham entrado ali, sequestrado a criançada, sequestrado pessoas para trabalhar, né? E ele foi levado para a Irlanda, muito provavelmente para a região oeste. Então, assim, bem afastado de onde ele tinha nascido, né? Eu achei curioso a forma com que você falou, né? Sequestrado a criançada. Que... Estamos começando mais um episódio do Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre São Patrício. Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! São Patrício é um daqueles símbolos, né, super icônicos que todo mundo já ouviu falar e pouca gente sabe alguma coisa realmente, né, sobre. A gente, quando pensa em São Patrício, a primeira coisa que vem é verde, a cor verde, né? E tem alguma coisa a ver com a Irlanda e o pessoal enche a cara no dia de São Patrício. Pra você que tá ouvindo no dia do lançamento desse episódio, né? Dia de São Patrício foi ontem, né? Dia 17 de março. Como você falou, tem tudo a ver com bebida. O Raul já tá aí se aquecendo, bebendo, mas eu imagino que não esteja bebendo cerveja, que é a bebida mais icônica ali da região da Irlanda, que é o local onde esse cara fez com corante verde. Com corante verde. Existe isso, acreditem. Existe isso, né? Da região da Irlanda, que é onde esse cara fez a sua história. Ele não é nascido irlandês, tá? Mas boa parte da sua história tem a ver com esse país. E nós podemos falar de um São Patrício histórico e de um São Patrício conhecido pelas lendas, mitos, pelo costume, né, que se fala através da Igreja Católica também a respeito dele. Que é muito mais legal que o São Patrício histórico, inclusive. Quase sempre as histórias fantasiosas são mais legais, né? Ele é comumente associado à Irlanda porque ele é o maior santo da Irlanda, né? Ele é o patrono da Irlanda, né? Ele é o símbolo dos irlandeses. Mas como o Campos já falou, esse cara, ele não era irlandês, né? A gente pode dizer que ele era romano-britânico. Por quê? A gente sabe que o que hoje é a Inglaterra, né? As Ilhas Britânicas ali já foram parte do Império Romano. Até o século V, ali mais ou menos, quando o Império Romano começou, né, a retrair ali. Ele nasceu nesse meio tempo ali, no início dos anos 400, entendeu? Então a gente poderia dizer que ele era britânico, né? Mas dentro dessa cultura romana que havia ali. Uma certeza, né, do lugar que ele nasceu, ele pode ter nascido na Escócia ou no País de Gales, no que se tornou, né, Escócia ou País de Gales. Porque pelo período, né, é muito difícil a gente falar, assim, com muita certeza sobre esses detalhes, assim, vamos dizer, né? Até porque boa parte do que a gente sabe sobre ele foi escrito por ele mesmo, né? Então, assim, quando a gente faz uma análise histórica sobre uma única fonte, corre esse risco da gente não ter tanta certeza. Né? Ou tem outras fontes, mas, tipo assim, séculos após a morte dele. Séculos após. Aí você vai ver, não, tem um documento aqui, mas é de quando? É do século XVIII. Tipo assim, o cara viveu no século V. O que a gente sabe sobre ele, com certeza, é que aproximadamente ali na sua juventude, né, em torno dos 16 anos, ele saiu dessa localidade que ele nasceu, que ele vivia ali com os pais, e foi para a Irlanda numa situação assim, nem um pouco agradável, né, nem um pouco pacífica. Né? Supostamente ele foi raptado, foi sequestrado por piratas irlandeses. E aí eu quero ressaltar o fato de que o Felipe Sampaio já falou, que a Irlanda e a Escócia nunca foram conquistadas pelo Império Romano. Né? Então a gente pode dizer que essas duas regiões das Ilhas Britânicas estavam num conflito direto com aquilo que era a cultura romana. Né? Então faz todo sentido que piratas tenham entrado ali, sequestrado a criançada, sequestrado pessoas para trabalhar, né? E ele foi levado para a Irlanda, muito provavelmente para a região oeste. Então, assim, bem afastado de onde ele tinha nascido, né? Eu achei curioso a forma com que você falou, né? Sequestrado a criançada. Sequestrado. Porque... pesado, né? Eu falei de uma forma muito... Fiz um eufemismo com uma coisa que é muito violenta, né? Com 16 anos, no início do século XV, ele já estava praticamente na vida adulta. Século XV não, século V. 5. Porra, século V, foi mal. Início dos 400. Ele foi levado pro que hoje é a Irlanda, né? Ali era meio diferente, né? Eram vários reinos ali que existiam, né? De várias, podemos chamar de tribos, né? Talvez, mas várias etnias, melhor, né? Várias etnias diferentes que ficavam ali entre a Irlanda, né? E até a Escócia, enfim. Ele foi levado como escravo, né? Pra Irlanda e parece que ele foi forçado a trabalhar como pastor de ovelhas, né? Ele era um cuidador
das ovelhas ali, da criação ali do senhor dele, né? E aí que começa uma parte que, para alguns, a gente pode falar, né, a parte espiritual e religiosa, para outros a gente pode falar a lenda, né? Que ele supostamente teria tido visões, né? Ele teve visões de que ele conseguia fugir do cativeiro, né? E ele passou 6 anos, assim, dentro desse cativeiro, né? E ele começou a realmente tentar fugir, ele se ausentou do local onde ele vivia, e ele fugiu pra floresta mesmo, cara, assim, um lugar totalmente inóspito. E assim, você imagina o século V, meu irmão. Tipo, o que tinha ali eram pequenos vilarejos, assim, bem rudimentares, assim. A gente tá falando de um lugar que, pô, não tem cidade, cara. Ele não tinha pra onde ir, ele não tinha, entendeu? Eram matas praticamente, assim, imaculadas, vamos dizer, entendeu? Ou descampados, que parece um tapete, né? Verde, né? Pra quem já viu a imagem da Irlanda aí, é até muito bonito, mas assim, ou é um pequeno bosque, assim, um trecho de floresta, mas muito... ou é uma planície que parece um mar, assim, muito verde também, né? Bem bonito. E muito frio. Muito frio. Muito frio, muito vento, né? E com animais selvagens também, né? Mas ele, depois desses 6 anos de cativeiro, ele conseguiu fugir, né? E ele voltou pra Bretanha, né? Voltou, vamos dizer assim, Inglaterra, né? Entre muitas aspas. E até foi quando ele começou a educação formal dele ali, né? Porra, e tem um detalhe, né? Ele não era chamado de Patrício. O nome dele, eu vou arriscar na pronúncia aqui, tenho certeza que não deve ser assim que fala, mas seria o quê? Mawin Sukat? Um negócio assim? É importante ressaltar Supõe que seja. Até o inglês daquela época é diferente do inglês que a gente tem hoje. A gente tá falando aqui de tribos e etnias que não existem mais. Queria deixar até uma recomendação aqui de um jogo. Mountain Blade Viking Conquest. Né? E aí eles trazem esse cenário histórico desse período. É um período posterior, mas ainda muito presente essas tribos que não existem mais hoje. Né? E você vê nomes que são muito diferentes. Tá? Então, realmente, Patrício já é uma latinização de Patrick, que é um nome que ele vai adquirir posteriormente, como a gente vai mostrar aqui. Mas essa questão da fé que você falou, Sampaio, é interessante ressaltar aqui que os registros apontam que a família dele já tinha uma certa tendência cristã. Tá? A gente está falando do momento aqui da expansão cristã, né? Pô, século IV, então já tem 100 anos aqui que o pessoal sentou lá junto com Constantino e falou o que vai ser a religião cristã, quem foi Cristo, quais livros que vão ser a Bíblia e tudo mais. Então já tinham 100 anos ali que essa religião estava se expandindo, crescendo, né? Ganhando território, e já tinha chegado nas ilhas da Inglaterra, não na Irlanda. Isso que é importante. Mas na Inglaterra, aparentemente, tanto o pai quanto o avô do Patrick, ele já tinha uma certa disposição. O pai dele talvez tenha sido até um diácono da igreja cristã, assim, então ele já tinha tido contato com essa religião. Não, com certeza, cara. O cara era diácono e o avô dele tinha sido padre. Né? Lembrando que ele vivia numa cultura romana. Ele era romano. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, com certeza ele era cristão. Mesmo que ele não... Assim, pesquisando, eu vi que ele próprio confessa, né? Eu vou usar essa palavra porque isso tá num livro que ele escreveu chamado Confissões, né? Ele mesmo, na sua autobiografia, podemos chamar assim, ele diz que na juventude ele não acreditava assim em Deus. Ele era cristão, mas é que a gente hoje fala não praticante, né? ele era etnicamente, culturalmente cristão, mas ele não acreditava muito, entendeu? Ele não era um homem de fé. E depois que ele passa por esses eventos na vida dele, que ele começa a ter fé, porque ele... Realmente, quando ele se viu desesperado lá no cativeiro, ele voltou a sua atenção, supostamente, mas voltou a sua atenção a esse Deus, que supostamente ele não acreditava tanto. Aí que ele começou a orar, pediu ajuda, pediu, né, uma direção, e ele conseguiu fugir. E isso foi, assim, decisivo na vida dele. A partir daí, ele se tornou um homem de fé, podemos dizer assim. Né? E até um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar. Na verdade... Acho que eu arriscaria dizer que a gente não sabe nem se ele foi levado para a Irlanda mesmo. Porque, na verdade, o que a gente sabe é que ele foi sequestrado por uns invasores, né, uns piratas, que eram de um lugar chamado Dalriata. Dalriata é um reino gaélico que ele não fica contido dentro da Irlanda. Não ficava, né, dentro da Irlanda. Ele era um reino que ele pegava assim, a pontinha norte da Irlanda
da Irlanda do Norte, né? Logicamente, e a costa da Escócia. Entendeu? Então a gente não sabe nem se ele realmente foi pra Irlanda, talvez ele estivesse na Escócia. E ele não sabia, pô. Ele foi levado como escravo, entendeu? Ele tava lá no descampado lá cuidando de ovelha, mano. Você acha que ele tinha um GPS, um mapa pra saber onde é que ele tava? E até ele conseguir voltar lá para os territórios britânicos, ele teria passado um tempo, alguns meses, como criador de porcos também. E eu não li isso em lugar nenhum não, mas essa parte dos porcos me traz muita simbologia com a questão cristã, do cristianismo, né, da parada judaica também, né, de animais imundos, sei lá. Enfim, eu fiquei viajando nessa questão dos porcos aí. Mas a própria fuga do São Patrício, até que ele chegue lá nas terras dele, de volta à família dele, é cercada por milagres, né? Isso segundo os biógrafos católicos que escreveram sobre ele séculos depois, né? Talvez o principal seria um que se chama Muichu, outro nome esquisito pra caramba, Muichu, que teria contado essas histórias de Patrício e com certeza ele deu assim uma extrapolada ali na realidade, né? E aí, nesse caminho de volta, ele teria orado por marinheiros famintos, teria já vivido algumas situações milagrosas, né, na trajetória dele. Ele teria conseguido convencer um capitão, né, a levar ele de volta. Ele encontrou um navio, né, do que a gente supõe que seja a Irlanda, né, que estava indo para a Grã-Bretanha, né, e ele conseguiu convencer o cara. Certamente ele não tinha dinheiro, né? Pra pagar uma viagem ali, né? Não, e é interessante que, tipo assim, ele conseguiu voltar pra família dele. Tipo assim, ele voltou a viver da forma que ele vivia, assim, pô. Que é a parada até bem improvável, né, cara? Nessa época, principalmente. Mas, cara, é justamente o que o Raul falou. Depois disso aí que ele começa a se tornar um homem de fera. Mas existe uma teoria mais recente aí de que talvez ele não tenha sido sequestrado. Por quê? Ele era filho de diácono, né? E ele, como cidadão romano, ele não era de uma classe baixa, não. Ele provavelmente poderia ter fugido de um chamado por um conselho, né? Que era chamado de cúria. E tem muitos registros de pessoas que fugiam desse fardo, que era uma parada assim, principalmente adolescente, né? Um jovem, né? Como ele, 16 anos. Muitos fugiam disso aí, que era uma atividade assim que era... como é que eu vou dizer? Ninguém queria fazer, entendeu? Ninguém queria fazer. Chato! Era tipo... imagina você ser um mesário vitalício da parada, entendeu? Então ele poderia ter se ausentado por algum tempo e depois voltado. Existe essa teoria também. Mas como é que esse cara se torna importante pra Irlanda, então? Se a gente até agora só falou que ele foi sequestrado pra lá e fugiu, entendeu? Aí que tá. Ele vai ter os estudos regulares dele ali para se tornar um membro do clero, né? E ele supostamente teria ouvido um chamado. Supostamente esse Victários teria aparecido para ele e entregado uma carta para ele que contava que o povo da Irlanda clamava por libertação. Entendeu? Que a Irlanda não era um país cristão. E a Irlanda não tinha sido, assim como a Escócia, ela não tinha sido dominada pelos romanos, então ela tinha uma cultura muito diferente, uma etnia muito diferente. E ele supostamente... Né? Celtas, exatamente. E ele teria supostamente, né, atendido a esse chamado de cristianizar esse povo, entendeu? De livrar eles dos cultos pagãos que eles seguiam. Lembrando que, justamente, o Raul falou, celtas, eles eram celtas, então eles professavam aquela fé mais voltando a... O pessoal hoje em dia chama de Wicca, né? Tem o pessoal mais esotérico aí que curte. Eu já conheci pessoas que praticam essa religião aí. Bem interessante. Sim, tem. Tu anda com o pessoal muito esquisito. Mano. Eu ando com todo mundo, cara. Não tem a margem de preconceito aqui, cara. Qualquer um pode ter qualquer religião que quiser, pô. Então, o pessoal que... o Wicca é justamente isso. São pessoas... Eu acho que poderia dizer espírita, não, né? Eu acho que é a parada mais holística, mais virada pra feitiçaria, porque acho que quando a gente fala espírita, a gente generaliza muito, né? Cara, Mas porque, na verdade, se for falar espírita, qualquer pessoa que tem fé no sobrenatural poderia ser chamado de espírita. Mas assim, esses supostos feiticeiros wiccanos aí, ou wiccas, né? Eles são esse pessoal holístico, né? Esotérico, que curte essa cultura
celta, a cultura ali da Irlanda, né, dessa né? época e tal. Druidismo, exatamente. Só que esse lance da religião Wicca, ela é recente, ela é do século XX, né? Que foi Sim. Mas ela resgata, né? Tem toda essa referência mais recente. Né? Eu queria ressaltar um ponto que você falou aqui, que ele foi chamado, que houve, né? Um chamado formal pro patrício, para ele voltar para Irlanda e exercer esse ofício cristão muito importante. Eu queria deixar claro que, tipo assim, ele não era um, entre aspas aqui, Zé Ninguém dentro da fé. Né? Ele, depois que ele volta para sua família, ele vai ter uma educação formal na França. Tá? Lembrando aqui que a França, Idade Média, que a gente está falando aqui, Alta Idade Média, era onde se concentravam as principais universidades. Né? As universidades mais antigas do mundo começaram na Idade Média, principalmente na França ali. Né? Então ele vai ter um estudo formal ali, e tem algumas fontes que afirmam que ele tem esse estudo e ele vai retornar para a Inglaterra acompanhando, tá? Um outro santo, um outro cara que se torna santo, que é o São Germano. Tá? Eles voltam numa missão missionária para a Inglaterra. Então, assim, ele já tinha uma reputação dentro da instituição igreja. As datas, elas não correspondem direito a essa informação aqui, que ele voltou com o São Germano. Né? Eles juntos foram liderar essa missão aí. Tá? Porque eu achei que algumas fontes aqui, o São Germano teria nascido mais ou menos na mesma época dele ali, né? Meio do século V, ou ele só teria nascido lá pro final e eles não poderiam ter tido esse momento juntos, tá? Mas também é tudo uma lenda, mas só para reforçar essa ideia, tipo assim, ele tinha uma reputação dentro da Igreja Católica e existia uma confiança nele de não, você vai lá e você vai pregar, né? Foi imputada essa responsabilidade nele. Só que por outro lado, também se criou esse mito de que ele foi o responsável por levar o cristianismo à Irlanda. E é provável que ele não tenha sido o primeiro missionário, o primeiro a pregar o cristianismo. A figura dele até se confunde com outro representante católico que se chamava Paládio, né? Que, em algum momento da história essas duas figuras podem até ter se misturado assim, as narrativas. Mas é certo que outros pregadores já teriam passado ali pela Irlanda, né? Mas São Patrício talvez tenha tido mais sucesso na sua abordagem, na sua pregação, e principalmente por ir direto aos reis, né? Por conseguir uma conversão em blocos, digamos assim. Porque quando um rei celta se convertia ao cristianismo, automaticamente toda a burocracia ali de governo, população, era coagida a se converter também. Então toda era uma conversão, né? Mais eficiente. Toda a corte era forçada a conversão também. O rei era muito representativo nisso aí. Eu achei aqui, cara, eu tava até agora procurando, que eu tinha esquecido, né? Onde estava? Um trecho aqui, né, que ele próprio teria escrito, né, sobre esse chamado que ele teve de voltar à Irlanda. Né? Eu vi um homem chegando, por assim dizer, da Irlanda. Seu nome era Victoricus. E ele carregava muitas cartas. E me deu uma delas. Eu li o título, A Voz dos Irlandeses. Quando comecei a carta, imaginei naquele momento que ouvi a voz daquelas mesmas pessoas que estavam perto da floresta de Foclut, que ficava ao lado do mar ocidental. E eles gritavam com uma só voz: apelamos a você, santo servo, para vir e andar entre nós. Então aí as pessoas da Irlanda teriam escrito para ele, suplicando para que ele fosse para lá. Isso é muito simbólico até na figura do rebanho, né? A gente não falou que ele foi escravo e que ele trabalhava com rebanhos de ovelhas que ele pastoreava, né? Então tem muito esse simbolismo, tipo assim, não, o seu rebanho realmente está na Irlanda, você tem que voltar para lá, essa linguagem do rebanho e do pastor, porque é uma coisa bíblica. É tão simbólico que parece, assim, bem inventado, inclusive. Parece coincidência demais. É tão bonito. Mas apesar de parecer tão conveniente assim, o fato é que ele tem como figura histórica que implementou o cristianismo na Irlanda, né? A gente tem até muitas igrejas e pequenas abadias construídas de pedras lindíssimas, tá? Naquele cenário irlandês, que são remetidas à época dele, inclusive, né? É claro que muito se confunde com a lenda, né? Mas tem lá uma pequena abadia no alto de uma montanha, em que tinha o poço ali, em que supostamente ele fazia o batismo das pessoas, né? Que é uma coisa muito simbólica cristã também, né? E eu acho bem interessante, porque com certeza houve um diálogo muito forte com os líderes irlandeses, que eram, como a gente já falou, os druidas. Né? Os druidas, cara, a figura do druida, ele era um líder ao mesmo tempo político, religioso, social.
Então, quando você conseguia convencer esse cara, meio que você conseguia se aproximar daquela sociedade, né? Então, um aspecto mágico, né? Um aspecto mágico, exatamente. Isso. E aí, um símbolo que é muito icônico do São Patrício, e hoje em dia da Irlanda também, é aquele pequeno trevo, né? O pequeno trevo com as suas 3 folhinhas em forma de coração, que é remetido justamente a uma atitude do São Patrício. Que ele teria usado para explicar o lance da trindade, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo lá que é uma visão irlandesa, se não me engano, né? Do cristianismo, inclusive. E que ele teria usado para explicar para os celtas, né? Para os povos lá, e virou um símbolo de São Patrício, né? Para os celtas, o número 3 é sagrado. Né? E tanto é que os primeiros celtas a serem convertidos, né, chamavam o deus cristão de o deus das 3 faces. Né? Porque foi a forma que eles entenderam a questão da Santíssima Trindade. Né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, é um deus com 3 rostos diferentes e tal. E ele supostamente teria usado realmente o trevo para exemplificar isso. Mas você que tá vendo aí, né, a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify, você pode... Falando nisso, você pode ver no Spotify também, tá? O Spotify também tem vídeo agora. Mas enfim... Menos você que tá dirigindo, indo pro trabalho, tá? Você não pode assistir, não. Você só pode ouvir. Não, que isso. Quando a gente tá dirigindo é o melhor momento pra assistir um filme, pra ver um podcast. Já dizia o Renanzinho do Choque de Cultura. Pô. Mas é que quando a gente pensa no trevo, né, e nos símbolos da Irlanda, a gente não são 4 folhinhas, né? Mas é aí que tá, que acabou se subvertendo, porque o trevo de 4 folhas, ele é, tipo, uma anomalia genética tão rara que ele acaba simbolizando sorte, né? Mas, na verdade, o trevo tem 3 folhas, né? E o símbolo irlandês original é esse trevo de 3 folhas, né? Também chamado de... Eu acho que eles chamam de Shamrock, alguma coisa assim, né? Que foi supostamente utilizado pelo São Patrício e que só tem registro, tem registro do século XVIII sobre isso só. Mas tem uma munheca, uma moeda que foi cunhada. Eu juntei moeda e cunhada e virou munheca, não sei como. Mas tem uma moeda cunhada em 1600 e pouco que tinha o rosto de São Patrício de um lado e um trevo do outro. Né? Então acho que essa é a fonte ali, o registro histórico mais antigo, que aconteceu muito depois da vida de São Patrício. Porra, e vamos falar desses milagres então que ele teria feito nesse processo de conversão, de pregação da Irlanda, porque é muito maneiro, pô. Sim. Um deles é o meu preferido, não sei se é esse que você vai falar agora, mas é o das cobras. Porra, vamos deixar esse por último, vamos falar da treta dele com os druidas. Cara, é aquele maluco lá, o Murshu, que quando ele escreve sobre São Patrício, ele diz que São Patrício teria arrumado uma treta lá com os druidas de um rei celta, que o nome do rei agora me fugiu aqui, mas enfim. E aí teria tido uma batalha épica, parceiro, entre São Patrício e os druidas. Esses druidas um deles teria levitado no ar, e aí São Patrício teria invocado Deus, né, o Deus cristão, e solicitado que aqueles que estavam blasfemando contra Deus fossem destruídos, fossem mortos. Aí esse druida teria voado e batido a cabeça numa pedra e morrido. Aí um outro teria levantado o braço assim contra São Patrício para fazer um feitiço e o braço teria virado pedra. Cara, rolou um anime cristão aí. Rolou um RPG, parceiro. São Patrício contra os druidas. O clérigo contra os druidas, né? Cara, o druida, ele é uma figura interessantíssima, né? E ele é baseado nesses sacerdotes, né, celtas, justamente irlandeses e afins ali, né, dessa época. E são os caras, assim, muito ligados com a natureza, né, e tal. Quando a gente fala, você citou de RPG, quando a gente fala de RPG, a gente imagina o cara que vive no mato e tem uma afinidade muito grande com animais e tal. Mas isso é uma visão, assim, pejorativa do que os druidas eram. Eles eram clérigos de uma religião diferente da época, né. Mas, assim, eles eram vistos pelos cristãos como bárbaros, como ultrapassados, né, como primitivos. Então, sempre que a gente pensa no druida, ou no druida, né, a gente pensa nessa visão assim meio animalesca, né, tal. Mas assim, um grande exemplo de druida que, na verdade, ele nas ficções ele é representado como mago é o Merlin.
né? No livro na trilogia do Bernard Cornwell, né, As Crônicas de Arthur, ele dá essa visão que eu considero ser mais próxima da realidade, da realidade histórica, né, desses sacerdotes ali celtas, né? Ele é realmente um sacerdote, ele é um equivalente a um padre, entendeu? Só que de uma religião diferente. Pô, é isso que a gente tem que lembrar, né? A gente tá falando de uma visão cristã sobre um povo que os romanos chamavam de bárbaros, de uma visão que tinha o objetivo de rebaixar aí essas figuras místicas, religiosas que foram os druidas. Mas o legal é que esses milagres, essas coisas que a gente tá falando de São Patrício, ele próprio não falou lá na sua confissão, que é uma espécie de livro em que ele conta a sua própria história, quase uma autobiografia, né? Que é um dos poucos registros, inclusive, que a gente tem sobre o São Patrício. Mas ele próprio não conta essas paradas, né? Então tudo leva a crer que foi algo que foi escrito séculos depois, justamente para criar essa figura histórica, mitológica, simbólica, essa figura que se tornou, que é o São Patrício que a gente conhece hoje. E aí tem o lance que você ia falar aí das cobras, né? Ah, isso é maneiro, cara. Isso é maneiro. Supostamente, São Patrício teria expulsado todas as cobras da Irlanda. Simples assim. Pô, mas... Ele expulsou... ele fez todas as cobras irem pro mar. Mas não tem... Tem noção? Mas não tem a parada assim que tinha um rei que tava assistindo ali uma pregação de São Patrício. Aí São Patrício tava com um cajado que chamava báculo. Ele teria, sem perceber, apoiado a ponta desse cajado no pé de um rei. E teria, inclusive, causado uma ferida. E aí esse rei achou que era de propósito e ficou ali na mão e não falou nada. Né? Essa pregação aí, pro cara tá do lado dele, pra ele fazer assim, espetar o pé do cara, devia estar todo mundo aglomerado ali. Pô, o maluco chatão em cima dos outros, cara. O cara aí tentando pregar, o cara tá aqui do maluco lado. Do cangote do outro, assim, tá ligado? São Patrício chegou e fincou o cajado no pé do cara. Quer ficar perto, parceiro? Isso é um pouco a história do Moisés também, né? Que transforma o cajado dele em duas tem umas associações, pô, mano. Né? A única coisa parecida é o cajado, pô, na história, cara. Não, mas tem mesmo essa associação aí, que ele seria o Moisés irlandês, né? O lance, enfim. Que traz libertação, tem a questão, né? Que ele jejuou... Não, tem a questão que ele jejuou 40 dias. Também que Jesus também fez. Mas o Moisés teria sido o primeiro a fazer no Monte Sinai, né? Quando ele viu a sarça ardente lá, que ele teve contato com Deus a primeira vez, né? Supostamente, São Patrício teria feito a mesma coisa. Então, realmente tem umas similaridades aí. Não, pô, aí o lance lá do rei, do cajado, é que São Patrício, ao perceber que o pé desse rei estava com ferimento, ele teria curado o pé desse rei. E a partir de então, as cobras sumiram lá da Irlanda, né? Foram pro mar. E a casca das árvores da região curava veneno de cobra. Tipo, eu imagino que cada episódio aí desse milagre foi sendo acrescentado com o passar dos anos, né? E foi sendo aumentado um pouquinho. Sabe o que é interessante? Sabe o que é mais interessante nessa história? A Irlanda pós-glacial nunca teve cobras. Isso é um fato comprovado. Não! Nunca teve, desde o período... Dos mamutes. Assim, desde que a Irlanda descongelou e deixou de ser um bloco de gelo, desde esse período, nunca existiu cobra lá, pô. Pô, Eva conversou com quem na Bíblia deles lá? Porque o pessoal não sabe, então... Não foi na Irlanda. Não foi na Irlanda. Entendeu? Foi em outro lugar. Então, assim, eu vejo isso de duas formas diferentes. Eu acho que, assim, a primeira e talvez mais óbvia, mais simples, seja... Cara, não tinha... Fato, não tinha cobra na Irlanda. Não tinha. Né? E... como vários fenômenos... Eu acho que isso não é nem um fenômeno, né, cara? É só uma característica, porra. Não tem cobra, só isso. Mas, enfim, muitas coisas relacionadas à natureza que o homem não sabia explicar, e até hoje isso acontece, né? A gente associa com milagre. É muito comum. Então, pô, por que não tem cobra na Irlanda? Ah, porque teve um santo que expulsou elas. Pra mim, essa é a explicação mais simples. Agora, tem uma outra explicação que eu acho mais profunda e mais interessante, é que, na verdade, isso é uma parábola. E isso faz uma analogia ao que teria acontecido na realidade. Sendo... Ó, viaja aqui comigo, né, nessa teoria, ó. O Raul já tá viajando, já tomou uns 3 copos de uísque aí.
Ah, São Patrício gostava de uísque também, vou falar disso depois. Ó, É ruim. imagina que as cobras, na verdade, são os druidas. O São Patrício expulsou os druidas da Irlanda. Lembrando que a cobra, ela é vista hoje como um animal relacionado a coisas ruins, relacionado até a feitiçaria, como rato, coruja, Mosquito. gato preto, aranha. Isso tudo, esses animais, eles são relacionados à magia negra, né, à feitiçaria, a coisas malignas, justamente porque eles eram símbolos celtas de virtudes. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, a cobra é sabedoria ou inteligência, uma coisa assim. Então, a cobra simbolizava os druidas, ou poderia simbolizar, isso é uma teoria, né? Então, isso pode ser uma analogia, né? Isso pode estar querendo dizer, na verdade, que o São Patrício foi o responsável, ou pelo menos ajudou, justamente na cristianização, né? E na queda, vamos dizer assim, dessa religião celta que havia lá anteriormente. Cara, apesar de todas as lendas e milagres, né, que é tudo muito suposição e tal, uma coisa eu acho que a gente pode até concordar que o Patrício, ele muito provavelmente tinha uma capacidade de convencimento muito forte. Por que eu tô falando isso? Em muitos locais da Europa, o cristianismo ele se impôs de forma violenta, né? Principalmente quando o Império Romano se tornou católico e começava a impor essa religião aos outros. O São Patrício ele chegou praticamente sozinho na Irlanda, que é um território muito grande. Tá? Ele não chegou com um exército, não chegou armado, então ele pode até ter chegado com outros sacerdotes, né? Com uma equipe, vamos colocar assim, mas aos poucos ele ter convertido toda essa população que tinha um vínculo tão grande com a natureza, né, manifestado através dessa religião celta, que, cara, uma coisa eu acho que a gente pode concordar, cara, ele tinha um poder de convencimento e o negocinho dele ter pego o trevo de 3 flores deve ser verdade, cara. Assim, porra, sei lá, ele explicou de uma forma natural a Santíssima Trindade que era, e aí ele pegou um elemento da natureza, que é uma coisa muito druida, muito celta, muito animista, e vinculou com a ideia nova que ele estava querendo trazer, né? E aí, até os dias de hoje, justamente, ele é conhecido como o cara que implementou, que trouxe o catolicismo para a Irlanda, né? E o cara vocês viram... que também é o santo que é ou o mais, ou um dos mais relacionados à bebida também. Como eu falei aqui, né, que São Patrício gostava de uísque, porque outra lenda dele é a origem do ato chamado de afogar o trevo. O pessoal faz, na época de São Patrício, afogar o trevo. Por quê? Olha só, esse cara teria... o São Patrício, ele teria visitado uma estalagem, uma vez, de um cara, o dono era supostamente muito avarento, né? E ele era meio desonesto também, entendeu? Ele cobrava mais, ele era muito ganancioso, né? Muito pão duro. Aí esse cara, o São Patrício chegou pra esse cara e falou assim, cara, você abre teu olho. Tem um demônio aí na sua despensa. E ele tá enorme de gordo, sabe por quê? Porque ele se alimenta da sua avareza. E o cara, caraca, como assim? Eu consigo ver aqui um demônio enorme de gordo. Ele tá aqui, ó, se alimentando da sua desonestidade e da sua avareza. Você tem que se livrar disso. Ele teria dito isso pro cara, supostamente, porque São Patrício comprou um copo de uísque e veio, o cara não encheu o copo, botou só um pouquinho. Aí, ele ficou puto. Caraca, cara avarento pra cacete, meu irmão, só isso aqui. Nem o chorinho. Não, aí ele meteu esse terror no cara pro cara encher mais. E a partir de então, esse cara com medo, ele começou a servir os copos transbordando pelo mesmo valor. Entendeu? Viajando posteriormente, depois, né? Mais uma vez, São Patrício passou lá. O cara, já correu pra encher o copo dele. São Patrício, eu tô enchendo o copo de todo mundo e tal. Aí ele, não, deixa eu ver agora então. Aí ele foi olhar lá. Ih, ó, o demônio tá magrinho agora. Tá magrinho. Agora eu consigo expulsar ele. Quer que eu expulse ele? Vou expulsar ele daqui agora. Aí ele supostamente expulsou. E, em comemoração a isso, esse dono da estalagem, ele começou a oferecer um brinde a São Patrício, né? E
ficou essa ligação do copo de uísque que as pessoas ou tomavam, ofereciam a ele, tomavam, então até derramavam no chão, né? E acabou evoluindo. A gente pode falar mais agora, né, sobre o festival em si, o Dia de São Patrício, né, que é comemorado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas até no Brasil aqui, né, algumas pessoas comemoram, que é o camarada que, obviamente, a bebida mais popular nesse festival é a cerveja, por outros motivos, né, mas existe essa tradição de pegar o uísquezinho de São Patrício e jogar o trevo dentro. Por isso é afogar o trevo que simboliza o São Patrício, né, fazendo analogia a ele, e é afogar porque você pega e joga dentro da cerveja. Exatamente. O dia de São Patrício ele foi durante muito tempo comemorado como uma data religiosa, né, em homenagem a esse santo que trouxe a religião para a Irlanda. E é comemorado o dia que ele morreu, né, 17 de março. Durante muito tempo, como eu falei, foi um feriado, foi uma comemoração cristã e se tornou um evento cultural irlandês. Tá? Então isso não é uma coisa só religiosa, é uma coisa do povo irlandês, principalmente depois da rebelião irlandesa de 1798, tá? Que foi uma rebelião do povo irlandês contra a opressão da Inglaterra, né? E aí, nessa rebelião, eles vestiram a cor verde e usaram como símbolo justamente o trevo, que a gente atribui tanto ao São Patrício, né? Então, essa identificação nacionalista, né, da Irlanda, né? A Irlanda começou a comemorar oficialmente mesmo, como um feriado, como um festival, essa data, a partir de 1903, tá? E esse dia, ele normalmente caía na época da quaresma, aí, 17 de março, então é aquele período que a galera, na verdade, não pode beber, né? Não pode comer carne, né? Tem que se abster desses vícios, desses prazeres carnais aí, né? E aí, até os anos de 1960, a galera meio que ficava ali numa coisa meio clandestina e tal, né? Mas em 1960, a lei do Reino Unido permitiu que bares e pubs abrissem no dia da comemoração, né? Então tava rolando toda a quaresma, mas não, nesse dia aí, que é o dia de São Patrício, que é importante para vocês, que representa o povo irlandês, pode abrir o bar, pode abrir o pub, né? E aí, com o tempo, isso foi evoluindo cada vez mais, porque o povo enchia a cara aí de cervejinha e uísque nesse período, né? E parece que já haviam comemorações referentes a São Patrício nos Estados Unidos, bem antes dessa data aí da Irlanda, não é verdade? Sim, cara, é importante tu ressaltar isso, porque a gente já falou isso aqui em alguns outros momentos. Existiu no século XIX um evento na Irlanda que foi chamado a Grande Fome, tá? Principalmente, eu não vou entrar muito nisso não, mas principalmente por causa dessa opressão da Inglaterra, né, que pegava todos os recursos ali. Então muitos, mas assim, muitos mesmo, tá? Um número significativo se mudou para os Estados Unidos, né? Por isso que a cultura irlandesa é muito presente nos Estados Unidos. O dia de São Patrício ele começou a ser comemorado, na verdade, o festival verde, de cartolinha verde, com o trevinho, né, o povo tudo meio ruivo assim, né, pinta o cabelo, até o cabelo pinta de verde e tudo mais, começou a ser comemorado antes nos Estados Unidos. E depois a Irlanda, o próprio povo, não, a gente precisa disso aí também, isso aí é nosso, né, é um santo que representa a gente. Mas foi principalmente por causa dessa migração na Irlanda. E aí parece que foi primeiro em Boston, né, em 1737, e depois em Nova York em 1762, mas a festa de Nova York é que se popularizou e é conhecida mundialmente. Parece que a comunidade irlandesa em Boston deve ser bem grande, né? Porque tem até mascote de time de basquete, né? Que é um leprechaun com trevo, né? Tem o Boston Celtics, ou Celtics, que eles falam, né? Os Celtas de Boston, olha aí, o vínculo, né, com a cultura celta. Aí tem uma curiosidade bem bacana aqui. Durante o dia de São Patrício, o consumo mundial da marca de cerveja Guinness, ele quase triplica, de 5,5 milhões de litros em um dia normal para 13 milhões de litros no dia da comemoração. Isso são... É a cerveja tradicional deles, né, a Guinness. Exatamente. Vocês já tomaram a Guinness? Não, então, Cara, eu nunca tomei. Eu ia falar justamente que não tomei, mas quando eu tava estudando aqui no assunto, me deu muita vontade de tomar, mas eu tive que me contentar com a minha cerveja original. Marca Antártica aí pra patrocinar a gente, mas agora eu fiquei doido pra tomar essa Guinness aí. Inclusive, essa cerveja, ela... Caraca, ele gosta muito de ficar mostrando marca que não tá pagando nada pra gente, cara. Impressionante. Mas um dia, olha aí, quem sabe. Essa cerveja Guinness, ela adotou como símbolo a harpa. A harpa tava até na bandeira de Dublin, que é a capital da Inglaterra, durante muito tempo. Tá? Então a harpa, antes mesmo do trevo, foi um símbolo muito importante. Aí só pra concluir aqui, então passa de... Isso são a quantidade de cerveja que eles bebem, né? Passa de 5,5 milhões para 13 milhões. Isso são 150 litros por segundo. Olha, só dessa cerveja. Olha que doideira. Então realmente o povo bebe muito.
Deve ser bom. Leva a sério, pô. São Patrício não é brincadeira, não. Pô. E assim, eu não quero entrar muito nesse assunto aqui porque dá outro episódio, né? Mas a própria questão da separação, da divisão de duas Irlandas mostra o quão importante é essa tradição católica para esse povo, né? Porque esse é um dos principais motivos de existirem duas Irlandas, né? Tem a Irlanda e a Irlanda do Norte, justamente porque uma parte é protestante por influência dos britânicos, né? Dos ingleses, e gostaria de continuar sendo parte, né, do Reino Unido, enquanto outra parte, principalmente por ser católica, né, queria se emancipar, né, do Reino Unido. Então esse aí é um dos principais motivos dessa divisão, que dá um episódio muito bom, inclusive. Nossa, se o pessoal aí, quiser ouvir, manda aí a sugestão aí pra gente aí. Fala aí, comenta aí embaixo. Não, eu quero um episódio sobre a divisão da Irlanda. Não, bota aí. Eu já digo mais, a gente tem que fazer um episódio sobre Sunday Bloody Sunday do YouTube. Aí a gente aproveita e fala. Sim, com certeza. Mas porra, pegando aqui mais nessa linha de curiosidade, vocês sabiam que São Patrício é padroeiro da cidade de Séries do Goiás? Caraca, não, com certeza eu não sabia disso não. Cara, eu adorei essa história. Seria estranho se a gente soubesse, né? Por volta ali do século XVIII, os portugueses batizaram um rio da região de Séries de Rio São Patrício. Esse rio fica num vale chamado Vale de São Patrício, onde está a cidade de Séries. Na cidade de Séries, de Goiás, se comemora o dia de São Patrício. Inclusive, existe uma estátua de São Patrício nessa cidade. Então, assim, no interior de Goiás, se cultua, se rememora a história de São Patrício. Eu achei isso muito maneiro. E não é só isso também que tem de representação aqui no Brasil. Existe uma igreja também de grande representatividade em Kilroy, no Maranhão. Tá? Ela foi construída pelo Lancelot Belfort, justamente em homenagem ao São Patrício, aí no século XVIII. Pô, antiga pra cacete, então. Antiga pra cacete, Bom, a gente pode fazer talvez um apanhado geral aqui da história de São Patrício, né? Bem, foi um camarada que com certeza foi responsável ali pela evangelização, digamos assim, dos irlandeses. Mas talvez não foi o único e nem o primeiro a estar na Irlanda. Todos esses milagres que a gente falou da história de São Patrício são muito legais, são histórias muito interessantes, mas que a própria Confissão de São Patrício, texto escrito pelo próprio, não fala. Então ele é uma figura com certeza muito importante para a igreja, muito importante para a Irlanda, para aqueles imigrantes irlandeses aí mundo afora, mas a figura histórica de São Patrício, de longe, é muito menos interessante do que a figura lendária desse santo católico. E aí, diante de tudo isso que a gente falou, eu acho que o dia de São Patrício deve ser com certeza comemorado e rememorado aí mundo afora. Ah, com certeza, cara. Qualquer motivo pra beber e festejar é válido. Mais do que válido. Mas e aí, a gente tem feedback aí, cara? Cadê os feedback? É claro que a gente não vai ter feedback, a gente que é amado pelos nossos ouvintes. Temos um baseado naquele episódio sobre o carnaval. Cara, esse vai ser muito legal de ler. Opa, eu sou de Salvador e não aceito que diga que é uma pancadaria só. Isso aí é pra você, viu, Bruno? Eu falei isso. Até acredito que Felipe queimou o podcast porque estava perdido por lá. É provável. Brincadeiras à parte, gostei do episódio, parabéns pelo trabalho. Não, eu já fui contra logo de início, quando o Bruno começou a falar mal de Salvador. Esse podcast é a favor do Carnaval de Salvador, com a opinião isolada ali do Bruno Campos. Deixar isso aí bem claro para os nossos ouvintes, principalmente nosso amigo aí, Luiz Ricardo Mendes, que mandou esse comentário aí pra gente. E aí o Felipe Sampaio, nosso querido amigo, que tá sempre presente. Não, o Felipe Sampaio sou eu. O Felipe Sampaio tá presente mesmo, mas não foi ele que deixou o comentário, não. O Felipe Machado. O Felipe Machado, nosso querido amigo sempre presente, deixou aqui um comentário dizendo que mais um episódio épico. Sempre bom ouvir vocês. E sou amigo de vocês, sim. Fui um dos primeiros inscritos no canal. Cara, que legal. Muito obrigado. Sou jogador de RPG com o Felipe e estou tentando fazer o Bruno jogar Final Fantasy. Não, com o Felipe não, como o Felipe. Infelizmente a gente não teve a oportunidade de jogar RPG não. Ah, ideia?
Como o Felipe, ele é jogador de RPG como eu. Mas a distância aí, né, dificulta. Pelo que eu sei, aí o Felipe Machado, ele é do Rio Grande do Sul, né? Eu sou aqui do Rio, mas a gente pode marcar uma mesinha online aí, tem como a gente jogar pela internet, hein? Vamos ver isso aí. Olha aí, fica o convite por parte do Felipe. Eu acho que já falei isso, mas adoraria ver vocês falando da Guerra dos Farrapos. Verdade, né? Daria um episódio muito legal. A gente tá devendo já. Não foi esquecido. A gente tá devendo uma galera, né, falando isso. Beijo que a gente começou a gravar, cara, só que o Campos começou falando, esse pessoal do Rio Grande do Sul é só pancadaria mesmo. Eu falei, não, peraí, pô. Eu sou o vilão. Eu não rebato mais não, eu só aceito. E aí ele deixa aqui um beijo no nosso coração e sucesso sempre. Beijão, Felipe Machado. Tamo junto, muito obrigado. Cara, esse outro feedback aqui é especial. Um senhor chamado Caetano. Conhece, Felipe? Caetano, conheço. Ele falou assim, obrigado, filho. Vou refrescar a memória. Faz tempo que li O Príncipe. Esse é sobre o episódio do Maquiavel. Teu pai, né? Ele que sugeriu. Meu pai sugeriu esse episódio, né? O último episódio aí, se vocês estão ouvindo na sequência, é sobre Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Vai lá que tá bem maneiro. Pessoal, ainda dá tempo de abrir uma cervejinha e comemorar o dia de São Patrício. Fiquem à vontade aí, a gente não vai se incomodar. Por hoje a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, mas não deixa de se inscrever aí no YouTube, se você estiver assistindo a gente por aí, e ativar o sininho também. Pelo Spotify, não esquece de seguir a gente e dar 5 estrelas lá pra gente atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. Bem-vindos ao Resenha Épica! Que isso, gente? Parece que foi cronometrado, hein? Caraca. Parece até aquele meu vizinho que toda vez que a gente vai gravar ele resolve bater martelo em casa. Ele já começou a tá atrasado. Hoje ele já bateu, ele já parou de bater. Liga pra ele aí que fala que a gente começou agora.